Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o tópico de referências, que são aquelas partes no final, ou aquela parte no final, aonde você vai fazer uma lista de toda a obra que você usou no decorrer do seu material, seja artigo, seja monografia, TCC, dissertação e tese. Antes de falar de normas, a primeira coisa que eu quero falar com você é a seguinte: esse tópico deve conter apenas e todas as referências que você utilizou no material. Então, veja, se você usou 30 materiais no seu texto, para construir, e ele está citado no texto, no corpo do trabalho, essa obra tem que estar no final, tá? Ah, mas eu li outras obras para construir meu pensamento. Não, esquece essas obras que você leu, se elas não estão citadas no texto, se são informações que você perdeu ou se são informações que você foi construído e acabou passando, deixe. Nas referências tem que ter apenas as que você utilizou na construção do texto e que citou, que está lá no texto do desenvolvimento do trabalho. Por outro lado, toda a citação que está no texto tem que estar na referência. Então, se tem alguma parte, alguma citação que você perdeu, que você não sabe onde está, é um artigo, alguma coisa que você baixou e não sabe onde está, não encontrou depois, tire, porque todas as citações que estão no texto devem estar no final do trabalho. Uma vez ou outra, é claro que acaba passando alguma coisa, mas existem alguns professores que vão colocar, checar todas as referências, até mesmo porque existe uma prática dos APUDs da vida que também pode ser chamado de plágio. Quando você pega uma ideia de um autor inteiro e não cita o autor daquela obra e vai pegando só os autores que ele citou, isso também é plágio. Então, preste atenção nesse detalhe. Toda referência que está no seu texto tem que estar nas referências finais, tá? Então, se você, mas eu peguei o autor que o fulano citou, então vá atrás da obra original para que você possa citá-la e não vire um APUD. Então, primeira coisa de referências que a gente tem para falar é isso. Recapitulando, tudo que está no texto tem que estar citado nas referências. Tudo que está nas referências tem que estar no texto. Nada além disso, ok? Outra questão que você deve tomar cuidado: as normas que você está seguindo. Na maioria das normas contemporâneas, APA, BNT, AMA, nossa, tem muitas normas. Na maioria dessas normas, você cita autor, data no texto. Então, a segundo, Souza, entre parênteses, 2009. A questão social, blá, 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 blá. Então, você vai estar no texto, autor, data. E no final do trabalho, você vai colocar os autores em ordem alfabética, tá? Na maioria das normas, eu vou dar umas exceções para vocês aqui. Então, seja AMA, seja APA, PNT, várias resoluções, você vai organizar a sequência dos autores em ordem alfabética. Quando você não vai colocar em ordem alfabética? Existem algumas regrinhas específicas, como, por exemplo, uma resolução da Vancouver. Isso é muito bom a gente abrir um parênteses para falar aqui, viu, pessoal? Cada norma existe resoluções. Então, por exemplo, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas para Texto Científico, ela tem resolução 2000, 2001, 2005, e dentro de cada resolução existe ou e ou. Por exemplo, citação de referências, ou nota de rodapé, ou autor, data no texto. Então, esse ou e ou, a gente não consegue generalizar uma norma. Então, eu não posso dizer assim, o trabalho está nas normas da BNT. Eu já vi muito professora, inclusive professor, não só aluno, tá? Que por ignorância vai cobrar o aluno que ele está errado. E, na verdade, ele foi no manual da BNT, seguiu exatamente o manual da BNT, só que a resolução que o professor dele tem na cabeça não é a resolução atual, ou não é uma resolução não é uma resolução que ele conheça. E aí existem alguns pontos que o aluno fala, mas eu pesquisei no manual, segui o manual e
eu cheguei aqui, ele falou que não estou entendendo. E não é só a BNT. Todas as normas têm atualizações e têm resoluções. Então, inclusive, se você for utilizar a Mendeley, utilizar algum outro sistema para gerenciar essas referências, é bem provável que você tenha que revisar de novo, porque você tem que entender a resolução que eles estão tratando. Se você for nesses sites PubMed, Cielo, ou qualquer site que tem como citar, você vai ver que tem uma diferença, porque no mesmo site fala como citar. Aí quando você tem um artigo, você fala assim, eu vou escolher essa resolução, AMA. Aí você escolhe lá AMA, do material está falando que cita de um jeito, do outro material está falando que cita de outro jeito, do outro está falando outro jeito. Fala, puxa, mas é a mesma norma, como que está citando diferente? Justamente pela questão de resolução, tá? Então, cada norma tem várias resoluções. O que eu vou trazer aqui é um apanhadão geral para você não se perder e saber que existe essa diferença para que você tenha uma análise crítica. No final, o que vai ser melhor você se basear? Se você for submeter para uma revista, submeta de acordo com os exemplos da revista. Se você for apresentar para uma faculdade, vê se tem no edital ou do manual da faculdade as normas que devem seguir. E se você escolher uma forma, siga uma forma até o final. Então, o que a gente vai trazer aqui? O jeito mais comum. Qual é a exceção de não apresentar as referências por ordem alfabética dentro de algumas resoluções de algumas normas? Mais pontualmente, mais usual, né, quem usa essas normas da Vancouver, para a área da saúde especialmente, o autor não vai aparecer em ordem alfabética nas referências, porque no texto ele vai adquirir um número. Então, você vai ter uma sequência de números nas referências, 1, 2, 3, 4, 5, e a sequência desse número é a sequência que aparece no texto. Então, vamos supor, se eu colocar lá, eu começo o meu texto assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, fumar causa tantos por cento de morte ao ano. A minha referência, Organização Mundial da Saúde, será a referência número 1. Aí eu vou continuar. De acordo com Silva ou Santos, de acordo com Silva e Santos, a dependência do cigarro causa assim, assim, assim. Aí o Silva será o 2, o Santos será o 3, e aí você vai fazendo a sequência na medida que aparece. E aí você volta a usar a Organização Mundial da Saúde em outro momento. Que número que vai ser a Organização Mundial da Saúde? Se for a mesma referência, ela vai voltar a ser 1. Então, toda vez que aparecer essa referência no texto, ela vai ter um 1zinho em cima. Toda vez que aparecer lá o Silva, vai ter os 2zinhos em cima. Toda vez que aparecer o outro autor, vai ter o 3. Então, o autor ele ganha um número pela ordem que ele vai aparecendo no texto, e no final das referências, esse número é sequencial. Quem é o número 1? Organização Mundial da Saúde. Aí você coloca toda a fonte que você colocou, ok? Agora vamos, já que falamos quando aparece com número e quando aparece com ordem alfabética, que é a grande maioria, a norma mais usual aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, a norma mais usual aceita é a BNT. A BNT, no quesito de citação, teve algumas modificações, poucas, tá, pessoal? Lembre, se você escolher uma norma, siga até o final. Mas a grande maioria dos trabalhos, ela vai ser apresentada da seguinte forma. O último nome do autor, ou em algumas exceções, como o autor quer ser citado. Por exemplo, Ferreira Souza. Então, ele quer ser citado como Ferreira Souza. Então, Carlos Ferreira Souza. E ele quer isso, mas você não vai saber. Então, na grande maioria das citações, ficaria Souza em letra maiúscula, vírgula, o C do Carlos, ponto, o F do Ferreira, ponto. O que acontece? Por que alguns lugares têm o nome do autor e alguns lugares não gostam? A norma da BNT fala que os nomes agora dos autores devem ser só a inicial. Eu, particularmente, acho isso um ultraje, porque imagina quantos Carlos não tem, e pode ser Carla, pode ser Cristina, pode ser Camila, pode ser Carol. Isso confunde muito
para a gente, quando vai fazer pesquisa, e tem que encontrar qual é o bendito do autor. E às vezes você fala, tem autores que têm nomes, sobrenomes iguais, ou sequências iguais, por exemplo. Igual eu falei, Carlos Ferreira Souza, pode ser Cristina Fagundes Silva. Então, vai dar, as iniciais vão ser iguais, isso confunde a pesquisa. Mas a ABNT atual está falando que é assim. Então, ficaria souza.c, vírgula, c.s, ponto. Aí você tem o título da obra, aí depende aonde você encontrou. Se foi revista, você tem que colocar o volume, você vai ter que colocar a edição, vai ter que colocar o nome da revista, obviamente, o ano, tá? E principalmente, se tem número DOI em artigo científico, coloque o número DOI, pessoal. Por quê? Esse registro do número DOI, ele ajuda os pesquisadores, não só você, mas os pesquisadores, a inteligência artificial compreender que você utilizou esse autor. Isso ajuda para que esse autor tenha citações, para que a inteligência artificial entenda que você usou esse autor. Eu vou pedir para o Zé do vídeo deixar aqui para gente alguns exemplos para você anotar. Mas lembre-se, veja se você está colocando em revista, qual é a norma da revista. Se for a escola, a universidade, qual é o manual da universidade. E se você, orientador, escolher um exemplo, siga todos até o final. Tá ok? Eu espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal e deixa aqui os seus pedidos, solicitações e aquele like especial. Um grande abraço e até a próxima!